E eu, esses tempos, tenho um amigo médico, tá, tipo, no Mato Grosso do Sul, não lembro a cidade que ele tá, mas ele estava fazendo uma preparação para perito, enfim. E ele entrou em contato comigo que na prefeitura lá ele tinha sido designado para ficar no SAMU e emergências médicas e de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, isso inclui o autista e tal. E ele não sabia nada sobre, né? E aí ele falou: me acode, assim, o que você pode me dar de dica para eu atender melhor essas pessoas? Se elas chegarem aqui em emergência, são ou não são agressivos, enfim. E aí eu fui também parar para estudar nesta parte, exatamente quais as fontes, quais, né, que eu poderia passar para ele. E aí eu tinha visto isso mesmo, da questão de ouvir os pais, né, de validar o discurso, as informações ali que são passadas. E aí, dentre outros, até disponibilizei para ele um grupo de mães aqui de Rio Preto, de famílias que utilizam comunicação alternativa. E aí ela me passou, eu não lembro o nome agora de qual que era, enfim, de onde que eu peguei aquilo lá, mas que disponibilizavam imagens com rotinas hospitalares mesmo. Porque eu tinha já o acesso, mas de rotina diária, até escolar, enfim, e da parte, né, de pistas visuais do hospital, não. Enfim, aí eu disponibilizei, eu sei que ele falou com o prefeito lá, e aí eles iam adaptar no hospital ali mesmo da cidade e disponibilizar todas essas pistas visuais para rotinas práticas médicas ali para pessoas que não são verbais, né? E que precisam de uma comunicação alternativa. Às Então, vezes essa é a outra prática com melhor evidência, que é o estabelecimento dessas rotinas visuais. Não só para quem não é verbal, mas também para quem é verbal. Porque as rotinas visuais têm um valor de antecipar, de previsibilidade muito interessante. E principalmente quando você está no hospital, você está numa situação já limite, uma situação emocionalmente já mais complexa, as vulnerável, né? rotinas visuais são muito interessantes e elas têm um papel bem legal para reduzir a ansiedade nesses indivíduos, né? Agora, você veja, vou acrescentar uma outra coisa aí que é válida tanto para a escola quanto para esses contextos, porque ele perguntou se são agressivos ou não. Quando o indivíduo apresenta um quadro de agressividade, e de 6 a 68% dos indivíduos apresentam, e aí, por que eu estou falando esse dado? Porque as pesquisas, cada uma chama a agressividade de uma coisa, por isso que dá tão distante, né, de 6 a 68, mas grande parte dos indivíduos apresentam um quadro de agressividade eventualmente, e é preciso que a gente aprenda a lidar com eles. Nesse contexto hospitalar, muito provavelmente, se o indivíduo apresentar uma agressividade, eles vão fazer contenção química. Vão Contenção. lá, dão um Um remedinho, mata-leão ali. dá um mata-leão e derruba o indivíduo. O Uhum. que, às vezes, pode ser necessário, mas muitas vezes é exagerado, porque o indivíduo não aprende a lidar com aquela situação. Então, muitas vezes, outros procedimentos são mais adequados. E na escola, isso nem é possível, porque isso é um ato médico. Então, as contenções, que é química, física, quando usa algum objeto mecânico, né? Todo mundo aí já viu aí as famosas camisas de força aí na internet antigamente, né? Que são mecânicas, né? Mas existem outros equipamentos de contenção, por exemplo, para dentista é muito comum usar. Só dentista e médico pode ordenar. E contenção física, que é braçal. Então, assim, é só o médico ou dentista ou alguém designado pelo médico. Por exemplo, bombeiros têm autorização para fazer contenção física, enfermeiros podem ter para contenção mecânica, mas o médico ordena, então o indivíduo vai lá e injeta, né? Mas não é a mesma coisa na escola. Então existem vários protocolos, são protocolos de segurança em crises agressivas, né? Protocolos de gerenciamento de crises que envolvem procedimentos de restrição física. Nos Estados Unidos, as instituições como escolas e instituições terapêuticas, clínicas, todas elas têm que ter certificação, todo mundo tem que ter certificação em algum protocolo. Aí cada estado credencia lá os protocolos no estado. Então existem vários desses protocolos, talvez o mais comum seja o PCM, né, PCM, que é o Sistema de Gerenciamento de Crises. Sistema Profissional de Gerenciamento de Crises, por exemplo, que tem todas as estratégias de prevenção. Quando as estratégias de prevenção não funcionam, então, eventualmente, você pode fazer uma restrição física temporária. E veja, se o indivíduo está na escola e ele emite um comportamento agressivo lá na sala de aula,
que o professor vai fazer? Vamos imaginar que ele está com uma caneta e aí naquele momento ele está se cutucando e ele pode se cegar. Veja, se o professor vai lá e segura ele, e esse indivíduo fica com marca, o professor tem muita dificuldade de lidar com isso, juridicamente falando. Né? Ou se o professor se machuca, tem a probabilidade do professor se machucar, né? Ou ele segurar e ainda assim o indivíduo se machucar, porque o professor não sabe como Sim. fazer isso. Ele pode pressionar o tórax ou o abdômen, que é muito perigoso. Mas vamos imaginar que o professor não segure, não toque no aluno, o aluno se segue a si mesmo. Aí o professor tem outro pepino para enfrentar, porque como é que ele vai explicar que ele deixou o menino se cegar na sala de aula? Então, veja, se qualquer situação ocorrer, o professor está ferrado. Ele está numa situação de extrema vulnerabilidade, quando esse professor deveria ter uma formação... Está capacitado, treinamento para isso, né? Ele está certificado em algum protocolo de segurança, porque ele vai lá, implementa o protocolo da maneira correta e já existe um consentimento, existe uma descrição, já existe um protocolo para você descrever depois o que aconteceu, e aí beleza, ele está bem sustentado. Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, na maior parte dos estados, você não pode ser faxineiro da escola se não tiver, não pode ser inspetor, não pode ser a tia da merenda se você não tiver. E no Brasil é um absurdo que a gente abra esse serviço e diga que todo mundo tem que ir para lá sem a gente dar... Agora, eu falei de algumas formações na minha cidade. Isso aí, a prefeitura pode criar um protocolo, ela pegar uma pessoa, mandar essa pessoa se formar, ela volta para a cidade e forma todo mundo. Isso aí não dá as bolachinhas pedagógicas de qualquer evento que está lá, que eles fazem para o prefeito ficar fazendo discurso. Entendeu? Então, não é uma coisa para gastar milhões, é uma coisa para se preocupar com a coisa certa. Sim. Ó, agora sai aqui o áudio, como fala? Mutou. Meu áudio. Meu áudio Tinha saiu, mutado antes de você finalizar a sua frase. Não, mas é o que você estava dizendo. Agora vou... O que é o Juninho falando comigo? Tá ouvindo? Não, só cortou. Tá, tô ouvindo sim. Só cortou. Tá me ouvindo agora, né? Tô. Só tinha cortado o finalzinho que você dizendo que não é questão de gastar milhões, é só de você gastar com a coisa certa, né? De você direcionar. Não, então, eu estava dizendo que se você implementa um protocolo de segurança de gerenciamento de crise no município, você pode criar esse protocolo, você pode trazer uma universidade, apoiar, dar uma assessoria para criar esse protocolo, ou você pode treinar um supervisor, um professor, um coordenador, para virar treinador, e aí ele volta e treina toda a equipe do município, e vai multiplicando isso. Ou você, em vez de dar essas formações, aí dá essas formações de segurança para esses indivíduos. Ou seja, se você olha, por exemplo, no portal da transparência, lá nas verbas do Fundeb, e vê o que o seu município gastou com formação, você vai ver que é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então é só redirecionar isso e trazer essa, digamos assim, essa preocupação, esse olhar para o lugar certo, que é a segurança, a dignidade e a aprendizagem do indivíduo com deficiência também.